A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento do discipulado. Estamos na revista do primeiro ciclo, na lição de número 3, que traz por título Quem é Jesus? Já vai se preparando, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas preste atenção, se você é professor do discipulado, sempre recomendo você iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Já com relação à dinâmica, você já sabe, fica tranquilo, porque no final desse vídeo vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. Já fica atento e fica conosco até o final. E se você gostar, se inscreva, ative o sininho, vem participar da nossa família. Agora vamos para o nosso texto base que está em Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Agora vamos para a nossa meditação, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E é ele a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, porque em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, toda a honra e toda a glória pertence a Jesus. É ele que é grande, ele que é poderoso, ele que faz, e nós devemos estar sujeitos a ele, pois a nossa salvação só é possível por causa da sua morte e morte de cruz. Hoje eu tenho a minha salvação, você tem a sua salvação por causa dele e não por merecimento próprio. Por isso, vamos adorar o nome dele. Presta atenção, uma dica aqui também, tá bom? Se você quiser, para iniciar sua aula, você pode fazer algumas perguntas com relação ao título. Aqui você pode perguntar: quem é Jesus? O que Jesus Cristo fez que foi diferente do que as outras pessoas estavam fazendo? Por que Jesus Cristo ele é o Salvador? Como podemos ter a certeza da existência de Jesus? Quem é Jesus? O que ele pode fazer ou o que ele faz na vida da pessoa? Porque nós devemos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Se você for ver essas perguntas, é para levantar uma discussão no seu grupo. Mas observa, você vai direcionar as perguntas, mas não pode ficar respondendo. Isso cabe a seus alunos. Aqui é para verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Por isso, faça as perguntas e deixe a sua turma participar. Eu tenho dito, dê vez e voz aos seus alunos. Como tenho destacado, é muito importante você observar os objetivos. Pastor, para que serve o objetivo? Para direcionar o seu trabalho. E veja que quem vai alcançar os objetivos não é você, são seus alunos. É o que seus alunos precisam aprender após você ministrar a aula. Vamos para o nosso primeiro objetivo. Demonstrar como auxílio das profecias o quanto Deus nos ama, pois providenciou uma nova referência do que significa ser humano. Segundo objetivo, explicar as consequências e a importância de Jesus ter afirmado que ele era o Filho de Deus. Terceiro objetivo, historiar panoramicamente a vida terrena de Jesus de Nazaré. Ou seja, vamos conhecer um pouco, só um pouco, quem foi Jesus, qual a importância de Jesus para com a nossa vida, para com a salvação. Por isso, já vai se preparando, porque aqui o alimento é forte. Já recomendo você pegar um caderno, um lápis, para fazer suas anotações, porque algumas discussões que eu vou fazer com vocês vai servir também para a sua turma. Então já pega caneta e caderno e faça as suas anotações. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: Toda e qualquer pessoa defende o seu direito de ir e vir, de expressar-se, de emitir sua opinião e de professar suas preferências políticas e também religiosas. É desnecessário perguntar o quanto é triste perder a liberdade. Como vimos na lição anterior, Israel, por desobediência, perdera tal condição. Deus já os havia advertido de que se procedesse como as demais nações,
Assim como as desapropriara para Israel, ocupar o lugar delas, de igual forma ele faria com o povo escolhido. No exílio, os descendentes de Abraão passaram a ouvir mensagens proféticas de libertação através de homens que Deus enviara tanto para repreender os reis quanto para exortar o povo. Assim, os herdeiros de Abraão passaram a ter esperança e a ansiar cada vez mais a vinda de tal libertador, o Messias, isto é, o Redentor capaz de libertá-los, restituindo-os definitivamente. Ocorre, porém, que a libertação que tal Redentor viria a trazer ia muito além do anseio político dos judeus, pois atingia não somente eles, mas também a todo mundo, inclusive nós e até mesmo o universo. Professores do discipulado, presta bem atenção ao contexto que foi aqui levantado. Observe o seguinte: Israel, povo de Deus, escolhido pelo Senhor, mas por causa da desobediência, Deus permitiu que as nações inimigas invadissem Jerusalém e tirasse o direito de ir e vir da nação de Israel. Logo, Israel deixou de ser nação e passou a estar submissa sob a direção de um povo maior e mais forte do que eles. Tudo isso por causa da desobediência. Mas, no entanto, vários homens de Deus, profetas de Deus, foi levantado pelo Senhor para deixar bastante claro que Deus enviaria o Messias. A palavra Messias significa ungido. Logo, Deus promete em diversas partes da Bíblia, desde Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Você lembra? Já estudamos sobre isso. Ou seja, um libertador para Israel, que seria o Messias, ungido de Deus. E nós sabemos muito bem que esse ungido, que esse Messias é o próprio Deus, ou seja, Jesus Cristo Nazaré. Ele veio a esta terra para trazer salvação e libertação. Mas, no entanto, não foi do jeito, da maneira que a nação de Israel esperava. Israel esperava um libertador físico que pudesse combater Roma e destruir Roma. Mas, no entanto, o Messias, Jesus, veio para derrubar, para desfazer as obras do diabo na vida e no coração dos homens. E assim aconteceu. Mas, no entanto, Israel rejeitou. E vamos estudar isso daqui a pouquinho. Já peço, já vá deixando o seu like aí que você já viu que aqui é bênção pura sem mistura. Mas vamos para o nosso tópico 1, o item 1, que traz por título: O Filho do Homem. No item 1, a primeira profecia acerca do libertador. Ainda nos primórdios da humanidade, quando a serpente enganara a Eva, o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, informa que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, réptil que na Bíblia tipifica Satanás. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Em sua bondade e misericórdia, o Criador sabia que a humanidade caída se tornaria escrava dos seus próprios desejos egoístas. Por isso, ali mesmo, o Senhor fez tal promessa que antevia a necessidade da libertação humana. Como já vimos, na primeira lição, tal profecia é chamada de proto-evangelho, isto é, um vislumbre antecipado do que Deus efetivamente faria através do seu enviado. Eu disse aqui anteriormente, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ocorreu a primeira profecia bíblica do próprio Deus. Deus profetiza, Deus deixa bastante claro que nasceria da semente da mulher. Observe que não foi da semente do homem, mas sim da semente da mulher. Porque isso, Jesus não nasceu da vontade ou do desejo de José para com Maria. Jesus nasceu obra e graça do Espírito Santo. Ou seja, sem a participação de José. Por isso que a profecia era da semente da mulher e não do homem. No entanto, esse Jesus, esse Messias, esse ungido, esse libertador, veio para transformar vidas, libertar vidas. Mas, no entanto, Israel, o povo de Israel não queria dessa forma. O povo de Israel queria um guerreiro, um soldado, um Davi, um grande guerreiro que pudesse libertar Israel da opressão de Roma. Mas esse não foi o propósito de Deus. Esse não foi o propósito de Jesus Cristo. Ele veio para nos libertar, não somente Israel, mas a
todos do pecado. É por isso que hoje existem igrejas, é por isso que você aceitou a ele, porque foi ele que veio, morreu, ressuscitou e está agora à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, para que nós possamos vencer. E outra coisa, vamos vencer em nome de Jesus. Quem crê, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: a segunda profecia acerca do libertador. A despeito de Israel ansiar por um redentor apenas no exílio, tal já havia sido profetizado por Moisés, que, devidamente inspirado por Deus, profetizara que o Senhor despertaria um profeta do meio do povo, isto é, da própria comunidade de Israel, que certamente seria ouvido e não desobedecido como fizera com o legislador. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Tal seria assim, porque Deus mesmo colocaria as palavras em sua boca, e ele então falaria sem hesitar tudo que o Senhor ordenasse. A advertência divina era que todos os que não ouvissem tal lei teriam de prestar contas a Deus por tal descaso. Ou seja, o próprio legislador de Israel, o profeta de Deus, aquele que é respeitado até hoje, Moisés, já profetizara acerca de Jesus. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15, fala acerca de Jesus, esse que seria o libertador de Israel. Assim como, observe, assim como Moisés libertou o povo do Egito, esse Messias, esse libertador, libertaria também Israel, não agora do Egito, mas sim do pecado, do mal, aproximando a nação de Israel a Deus. Mas, no entanto, assim como Moisés, o povo também rejeitou, desprezava, não acatava, fizeram a mesma coisa com Jesus, não obedeceram, não aceitaram a sua chamada e acabaram crucificando algo que estava no projeto de Deus, a morte de Jesus. Mas ai daqueles que mataram o nosso mestre. Você sabia disso? Vamos dar seguimento porque só estou apenas começando, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: o Filho do Homem, o último Adão. Veja só, apesar de a expressão Filho do Homem ser muito corriqueira na Bíblia, no livro de Ezequiel, seu uso é abundante. Em parte alguma do texto, ele é devidamente explicada, de forma a se presumir tratar-se de um título que objetiva e destaca a humanidade. Isto é, não há especialidade de alguém enviado por Deus, pois a pessoa em si não tem superpoderes. No entanto, quando a expressão é utilizada de forma profética, referindo-se a alguém que transcende, ou seja, que ultrapassa o acontecimento histórico de quem está profetizando, diz respeito ao enviado especial de Deus, cuja identificação com a nossa humanidade se faz necessária para que ele possa ser ouvido. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel, capítulo 7, versículo 13. É possível notar que depois de Ezequiel e Daniel, que inclusive não deram de si mesmo esse título, mas foram por Deus assim chamados, o único a ter o título atribuído a si mesmo, inclusive por ele, foi Jesus a expressão e abundantemente citado nos 4 evangelhos. Em Romanos e também na primeira epístola aos Coríntios, Paulo refere-se ao enviado de Deus como o último Adão, que tem o poder de legitimidade, de representar a humanidade, tal como o primeiro Adão fizera no jardim do Éden. Assim como aquele era homem, este último também o é. A diferença entre ambos é que, enquanto o primeiro sucumbiu à tentação, o último, embora em tudo tenha sido tentado, não pecou. E é justamente nisso que ele, ao mesmo tempo que se identifica conosco, se distingue do outro Adão, podendo nos ajudar. Observe, discipuladores, viu? Jesus Cristo, ele é chamado na Bíblia Sagrada de Filho do Homem. Isso para representar a sua humanidade, porque Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra, ele foi 100% homem. Isso mesmo, Jesus foi 100% homem. A única diferença de Jesus para a minha pessoa e a sua pessoa é que Jesus Cristo não nasceu da relação sexual de José para com Maria,
ou seja, de um homem para com a mulher. Maria achou-se concebida do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus pegou Jesus Cristo e já colocou no ventre de Maria, ok? Então não houve relação sexual de um para com o outro. Entendido aí? Mas, no entanto, Jesus cresceu no ventre de Maria, Maria deu à luz a Jesus Cristo, enquanto criança, cresceu, se desenvolveu. Para você entender, tudo aquilo que nós temos, nós que somos homens temos, Jesus Cristo também teve. Deixo bastante claro, Jesus Cristo, filho do homem, isso fala também da sua humanidade, porque ele foi 100% homem. Isso mesmo, Jesus poderia ter pecado, não pecou porque estava em constante consagração a Deus. Não pecou porque se colocou na direção de Deus. Jesus também, enquanto esteve aqui na terra, ele era 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Pastor, como explicar isso? Calma, calma, só estamos apenas começando. Mas é interessante você deixar claro com os seus alunos que Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra, ele teve sede, teve fome, sofreu, padeceu, foi humilhado. Ou seja, fatos e acontecimentos que acontecem conosco também aconteceu com Jesus, comprovando que ele foi 100% homem. Até entendido? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. A Bíblia também chama Jesus do último Adão. Você sabe, Adão, primeiro homem criado por Deus, que pecou no jardim do Éden e por causa do seu pecado trouxe condenação à humanidade. Agora, Jesus é chamado de último Adão, porque assim como o pecado entrou na humanidade por causa de um homem também, no caso, Jesus, o último Adão, o pecado sairá da humanidade, sairá da vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo, o último Adão. Logo, se o pecado entrou por causa de um Adão, saiu também por causa de Adão, no caso Jesus. E esse último Adão é que trouxe salvação, libertação. Por isso, devemos dar glória ao seu nome. E observe o seguinte, o primeiro Adão, ele pecou no jardim do Éden. O segundo Adão, ele foi preso no jardim também. Como é o nome do jardim que Jesus Cristo estava e foi preso? Deixa aqui nos comentários o nome desse jardim. Observe a semelhança, por isso, primeiro Adão e último Adão. A diferença, primeiro Adão pecou no jardim do Éden. O último Adão não pecou e foi preso no jardim também. O primeiro Adão trouxe condenação para a humanidade. O último Adão trouxe salvação para a humanidade. Por isso, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Você crê nisso? Deixa aqui um brado de glória, de aleluia, que eu sei que Deus está falando com você. Essa mesma discussão e informação é necessário você ter com seus alunos. Por isso, anote aí tudo, leve para a sua turma. O primeiro Adão e o último Adão. Deixo bastante claro, o último Adão é Jesus, porque ele trouxe salvação e libertação à humanidade. Eita glória, eu lhe falei, né? Aqui o alimento é forte, mas já quero saber o seguinte, está gostando? Está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte, se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Discipulado. Quais são os materiais que o senhor envia, pastor? Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, explicações, a nossa dinâmica por escrito. Nós enviamos vários materiais para que você possa pegar esses materiais e fazer um discipulado dinâmico com a sua turma. Pastor, o que é que eu faço? Eu quero ser membro. Estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao discipulado e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista do Discipulado. Venha! Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e primeiro item, que traz por título o Filho de Deus, no item 1, a pré-encarnação do Filho de Deus. O Evangelho de João, em seu capítulo 1, chamado de prólogo, informa que a existência do Filho de Deus
identificado no texto pela expressão verbo, antecede em muito o seu nascimento humano. É o que chamamos de pré-encarnação, isto é, sua existência antes de tornar-se um ser humano como nós. Justamente por isso, o apóstolo do amor informa, inclusive, que tudo que existe foi igualmente feito ou criado, não apenas por Deus, mas também pelo Filho de Deus. É glorioso pensar no fato de que, mesmo com toda essa importância, de João o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja só, a pré-encarnação do Filho de Deus. É necessário deixar bastante claro que Jesus, ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele pode fazer o que quiser, porque ele é onipotente. Em outras palavras, Jesus, ele é Deus. E como Deus, ele não teve nascimento, e como Deus, ele não morre, e como Deus, ele não teve o princípio. Jesus não foi criado, ele sempre existiu. Agora, Jesus, homem, nasceu, foi criado, teve irmãos, teve mãe. Jesus enquanto homem. É por isso que João vai trazer uma grande revelação que antes de tudo existir, Jesus já existia. Jesus estava na criação. É por isso que quando Deus foi criar o homem, ele disse assim, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Ou seja, façamos estar no plural. Então, naquele ato de fazer o homem, lá estava Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E em outra aula, vou falar sobre o Espírito Santo. A questão aqui é deixar claro que Jesus, ele é Deus. Isso mesmo, tem autoridade, tem poder, pode perdoar as pessoas, porque ele é Deus. Mas, enquanto esteve aqui na terra, ele foi 100% homem. Teve necessidade, aflições. Mas isso não tira a divindade de Jesus. Jesus nunca deixou de ser Deus, porque Deus é Deus e ponto final. Por isso, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: o nascimento do Filho de Deus. A própria simplicidade do nascimento terrenal do Filho de Deus demonstra o quanto ele, a despeito de ser divino, se sujeita e identifica-se conosco daquilo que é mais comum, simples e trivial. Sua descrição contrasta com a pompa e a grandiloquência humana. É bem por isso que Herodes surpreende-se com a informação dos magos do Oriente que nascera em Belém um rei. Temendo perder o seu posto e na intenção de exterminar o Filho de Deus, o malévolo governador da Judeia mandou então que se assassinasse todos os meninos belemitas de até 2 anos. Felizmente, divinamente avisado, José, esposo de sua mãe Maria, considerado pai terreno de Jesus, fugiu com ele e o menino para o Egito, escapando assim da crueldade herodiana. Veja só, mesmo com toda a dificuldade, Jesus, ele nasceu. Mas logo após o seu nascimento, Herodes, temendo perder o seu posto de rei, criou uma situação para que todas as crianças nascidas em Belém, da Judeia, com 2 anos para baixo, pudessem ser mortos, que seria mais ou menos o tempo que os magos tiveram na casa dele. Mas, no entanto, o anjo já tinha avisado a José e a Maria que fosse até o Egito para fugir dessa morte. E assim aconteceu. Ou seja, Deus estava guardando, protegendo a criança. Jesus, enquanto criança, precisava dos cuidados do seu pai, da sua mãe. Outra coisa, pai por consideração, fique atento a isso, para que a criança não morresse antes do tempo, porque Jesus Cristo já veio a esta terra para morrer, mas era necessário crescer, se desenvolver, constituir seus discípulos, pregar, anunciar o evangelho, ser rejeitado pelos judeus, estar lá no Gólgota. Tudo isso já estava previsto, mas era preciso acontecer no tempo certo e na hora certa, porque o nosso Deus sabe muito bem como agir em cada situação. Agora vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título:
O que significa ser filho de Deus? Em um dos seus embates com os religiosos de sua época, ao utilizar a figura de Abraão, inquirindo Jesus se ele achava-se mais importante que o patriarca, o mestre respondeu que Abraão ansiou por ele atuando e que pela fé viu, tendo por isso se alegrado. Indignado com essa afirmação e alegando o fato de Jesus não ter ainda 50 anos, sendo por isso impossível ter visto Abraão, o mestre respondeu que antes do patriarca ele já era, isto é, já existia. Em outra situação, ao revelar ser filho de Deus, Jesus sabia que tal pronunciamento significava o mesmo que afirmar que ele era semelhante ou igual a Deus. Em outras palavras, conforme os próprios judeus entenderam bem, ele estava dizendo que era Deus. O propósito primário de dizer que o enviado é filho de Deus, além de isso ser verdade, ressalta o caráter de sua dupla natureza. Ou seja, ele tanto é humano quanto divino, identificando-se conosco através de sua humanidade e com Deus através de sua divindade. Assim, é o único, verdadeiro e exclusivo mediador entre nós e Deus. Veja só, é necessário destacar que Jesus Cristo, ele também é Deus. Observe, é necessário destacar que Jesus veio a esta terra como homem, nasceu, sofreu, padeceu. Mas isso não tira a sua divindade. E ele vai fazer essa revelação para as pessoas que estavam querendo saber: Ei, Jesus, tu é maior do que Abraão? Aí Jesus responde: olha, Abraão teve um sonho, uma vontade, um desejo de me conhecer. Isso mesmo, Abraão tinha vontade de me conhecer. E por causa disso se alegrou, somente ter me visto, a minha graça, a minha presença. Ou seja, Abraão tinha vontade de conhecer a Jesus, porque Jesus é filho de Deus. Logo, Jesus é bem antes de Abraão. Mas, no entanto, essa resposta estava revelando que Jesus é Deus, que veio muito antes de Abraão. E isso é algo que os judeus não concordavam, não aceitavam. Como é que pode esse homem daí, filho de José, carpinteiro, filho de Maria, primo de João Batista, e agora está dizendo que ele é Deus? É filho de Deus, ele sempre existiu, como é que pode? Nem 50 anos esse homem tem e já está dizendo que é da eternidade. Alguma coisa não está certa, não, deve ser doido, deve estar alguma coisa errada. E começou a questionar Jesus Cristo com relação à sua divindade. Preste atenção, eles deveriam observar as obras de Jesus, o comportamento de Jesus, o poder, a graça que ele tinha, porque tudo isso evidenciava a sua grandeza e a sua divindade. Eita glória! Tem vários pontos para ser abordado com seus alunos, mas vai com calma, vai explicando, deixando claro que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. E como Deus, ele não peca, ele não vê o mal, ele não concorda, como Deus, mas como homem, ele chorou, ele sofreu, foi morto, ressuscitou, tudo isso como homem, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e primeiro item, que traz por título Jesus de Nazaré, no item 1, infância, adolescência e juventude de Jesus. Após o nascimento do Filho de Deus e sua apresentação no templo, a fuga para o Egito e a volta da família para morar em Nazaré, daí o porquê de ele ser chamado de Jesus de Nazaré, executando um pequeno acontecimento em sua pré-adolescência. Lucas é sucinto em informar que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Assim, fora o fato de Jesus provavelmente ter tido uma vida como qualquer menino judeu de sua época, tudo o que se disser sobre sua trajetória, sobretudo acerca desse período em que a Bíblia silencia, é mera especulação. Muitas pessoas têm a curiosidade de saber o seguinte: como foi Jesus enquanto criança? Não sabemos. Como foi Jesus enquanto adolescente? Não sabemos. Como foi Jesus enquanto jovem? Não sabemos. Só sabemos que enquanto bebê, ele e seus pais foram morar no Egito, depois retornam para morar em Nazaré, tudo isso fugindo para não ser morto.
Enquanto adolescente também, ele foi levado ao templo e chegando lá, ele começa a pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus. E todos, observando o ensinamento, a pregação de Jesus, começou a dizer, esse é diferente. Começou a falar, não é esse o filho de Maria, não é esse filho de José, o carpinteiro, porque Jesus pregava e ensinava como quem tinha autoridade, mas no entanto ainda era um mero adolescente. Mais ou menos isso para você entender o contexto, tá bom? Mas após isso, não sabemos de mais nada. Quando Jesus aparece novamente na história para ser batizado por João Batista, ele já tinha 30 anos de idade. Não é à toa que o seu primeiro milagre acontece aos 30 anos de idade, em Caná da Galileia, quando ele faz água transformar-se em vinho. Tudo isso, milagre de Deus. Amém? Mas entenda que Jesus inicia seu ministério com 30 anos de idade. O que Jesus fez do ano 1 até o ano 30, nós não sabemos. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer, eu fiquei sabendo. Não existe. É pura especulação e é utilizar de livros apócrifos que não tem inspiração e nós não podemos pregar aquilo que não está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: Jesus apresenta-se a João Batista. Com a idade de 30 anos, Jesus apresenta-se ao seu primo distante, João Batista, permitindo-se ser batizado. Apesar da relutância do Batista, Jesus quer identificar-se com as pessoas de seu tempo e cumprir toda a justiça. Contudo, ele é objetivo ao dizer que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em outras palavras, um novo tempo chegara. Verdade seja dita, até mesmo João Batista reconhecia isso e sabia que seu tempo terminaria assim que chegasse à luz. Ou seja, profetas como o Antigo Testamento terminou em João Batista. O ofício de profeta, preste atenção, o ofício de profeta terminou com João Batista. Hoje existe o dom de profecia. Deus pode usar quem ele quiser para trazer uma profecia. Amém? Mas, no entanto, o ofício de profeta, como Elias, Eliseu, o próprio João Batista, terminou nele. Ok? E esse profeta chamado João Batista era primo de Jesus e teve o privilégio de batizar Jesus lá no Rio Jordão. Ele, no primeiro momento, não, Jesus, como é que pode? Eu que devo ser batizado, e como é que eu vou lhe batizar? Jesus deixa claro, batiza para que se cumpra, tudo se cumpra. Batiza porque se faz necessário. Batiza para servir como modelo, para servir como exemplo. Logo, João Batista tem o privilégio de batizar a Jesus. E quando Jesus está saindo das águas, diz a Bíblia Sagrada que ouve-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho, em quem me comprazo. Então, nesse momento, é visto a descida do Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. Em forma, não é uma pomba, pelo amor de Deus. O Espírito Santo não é uma pomba, vindo em forma de uma pomba, pousa sobre Jesus e após isso, ele é retirado ou levado para o deserto para ser tentado por 40 dias. Não foi fácil, mas ele venceu. Por isso, toda honra e toda glória seja dado a ele. É necessário conversar com seus alunos que Jesus se batizou para nos dar o exemplo que todo ser humano, nós também precisamos nos batizar, não para ser salvo. Ninguém vai ser salvo por causa do batismo, mas eu vou me batizar, ou preciso me batizar, porque eu sou uma pessoa salva. Eu creio em Cristo, então me batizo. Logo, todos precisam se batizar, porque são pessoas salvas e libertas do pecado. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: Jesus desenvolve seu ministério terreno e cumpre sua missão. Em um curtíssimo espaço de tempo, de aproximadamente 3 anos, Jesus revolucionou a realidade, primeiramente dos judeus e posteriormente do mundo inteiro. Tudo em Jesus surpreende, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, em virtude de termos diversas lições que abordarão tanto o caráter do Mestre, quanto a vários aspectos da sua atuação e obra. Basta agora apenas dizer que ele é o personagem central da história, o ponto para onde todas as coisas convergem e encontra o sentido. Veja só, Jesus, após ser batizado
inicia seu ministério de pregação, de ensino, de libertação. Após ser batizado, é que Jesus inicia o seu ministério de pregação, de ensino. Percebe a necessidade do batismo, não é para a salvação, mas para o ministério se faz necessário, tá bom? E tudo isso, irmãos, para se cumprir a palavra do Senhor. Tudo isso para se cumprir o que está escrito. Nosso Deus, ele sabe trabalhar. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas, no entanto, nós também precisamos tomar nossa atitude, saber se comportar, viver segundo a sua vontade. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, Jesus, mesmo sendo Deus, continuou servindo e adorando. E ele veio a esta terra, mandado pelo Pai, para sofrer, padecer, e ele não abriu mão. Sofreu, padeceu, morreu, foi humilhado, desprezado, rejeitado pela humanidade. Mesmo assim, ele não abriu mão de realizar a obra do Senhor. Eu te pergunto, e você vai abrir mão? E você vai desistir? Pelo amor de Deus, receba alegria. Receba gozo na sua alma, que você possa continuar realizando a obra do Senhor. Que o Espírito Santo, Deus, possa te dar energia, possa te dar força, determinação, que você continue evangelizando, discipulando, porque essa é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Quem crê, por gentileza, deixa aqui, glória a Deus, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: uma única lição é muito pouco para se falar acerca de quem é Jesus de Nazaré. Na realidade, tudo o que dissermos jamais será suficiente para descrever tudo o que ele representa e é. O que importa é que já conhecemos e devemos permanecer firmes em conhecê-lo ainda mais, principalmente de forma prática. Parafraseando o apóstolo do amor, se fôssemos abordar tudo o que ele é e faz, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. João capítulo 21, versículo 25. Em outras palavras, o grande intuito de Deus é que você possa estar observando a palavra e praticando a palavra. O jeito certo, a maneira certa de você agradar a Deus é cumprindo os mandamentos, realizando a vontade do Senhor, entregando sua vida a Ele e permitindo que Ele faça a limpeza, que Ele faça a purificação. Deus, Ele conhece. Deus, ele sabe as tuas dores, as tuas aflições, as tuas limitações. Deus, ele conhece. Mas entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor e Deus vai estar cuidando de você, te libertando, te guardando em nome de Jesus, tá bom? Pergunta o seguinte: você gostou dessa aula? Você entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Já aviso que agora chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Vai te ajudar na explicação dessa aula. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da revista do Discipulado do primeiro ciclo, a lição de número 3, que traz por título: Quem é Jesus? Presta bem atenção. O próprio comentarista, ele traz à tona acerca de primeiro Adão e o último Adão. E nós vamos trabalhar exatamente com essa temática. Eu trouxe aqui para vocês algumas características do primeiro Adão e do último Adão. E nós vamos trabalhar exatamente isso. Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você pode construir um cartaz bonito, organizado, tá bom? Mais organizado que o meu, mas não pode dar risada dos cartazes do pastor Giovanni não, viu? Você vai fazer um cartaz semelhante a isso. Mais bonito, mais organizado, né? Você pode colocar o seguinte: primeiro Adão e último Adão. Primeiro Adão e último Adão. Você vai levar também vários pedacinhos de papel, tá bom? Pode ser até mesmo em post-it, porque você já serve para colar também, ok? Aqui você vai estar colocando as características do primeiro Adão e do último Adão. Você vai misturar tudo e vai dar para os seus alunos. Eles vão precisar fazer a leitura e logo após você vai estar questionando: sim, irmã Maria, mas essa característica aí é do primeiro Adão ou do último Adão? O cartaz fica exposto em sala de aula, cada aluno recebe um pedacinho de papel, vai estar lá com a característica do primeiro Adão ou do último Adão. Você questiona: irmão Francisco, me diga o seguinte, essa característica daí que o senhor pegou é do primeiro Adão ou do último Adão? Ah, é do primeiro. Por quê? Deixa ele participar,
Irmã Maria, a senhora concorda, discorda? Comece a envolver também seus alunos, tá bom? Essa atividade é sensacional, vai trazer conhecimento teológico para os seus alunos de uma forma descomplicada, tá bom? Agora, por gentileza, pega aí caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações com relação ao primeiro Adão. Já pegou? Mas antes já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho. Pastor, eu quero essa dinâmica digitada, o que é que eu posso fazer? Entre em contato agora pelo nosso WhatsApp ou entre no nosso grupo de informações. Você pode se tornar membro e assim vai receber todo o nosso suporte, tá bom? É rapidinho e a gente aqui é descomplicado mesmo. Agora anote aí as características do primeiro Adão. Criado por Deus a partir do pó da terra. Segundo, recebeu o fôlego de vida e tornou-se alma vivente. Tem mais ainda, natureza terrestre e animal. Ainda tem mais, feito à imagem de Deus, mas ainda sujeito à fraqueza e ao pecado. Ainda tem mais, desobedeceu a Deus ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda tem mais, viu? Separado de Deus e a condenação da humanidade à mortalidade. Tem mais, maldição sobre a terra e o trabalho árduo para a subsistência. Tudo isso aqui são características, acontecimentos que aconteceram com o primeiro Adão. Que Deus tenha misericórdia, viu? Você vai pegar essas características, colocar aqui e levar para os seus alunos. Agora anote aí as características do último Adão. Enviado por Deus, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Tem mais ainda, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Natureza celestial e espiritual, plenamente divino e plenamente humano, sem pecado. Tem mais, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Tem mais, trouxe salvação e vida eterna à humanidade. Restauração e comunhão entre Deus e o homem. A oferta de justificação e ressurreição dos mortos. Para encerrar, aquela característica top. O primeiro Adão introduziu a morte e o pecado no mundo. Sua desobediência resultou na queda da humanidade. Agora, o último Adão introduziu a vida eterna e a justiça. Sua obediência resultou na redenção e restauração da humanidade. Eita glória! Vai ficar sensacional. Você entendeu o que fazer e como fazer? Só precisa fazer o seguinte, um cartaz semelhante a esse, você coloca o primeiro Adão, que no caso, Adão do Jardim do Éden, e o último Adão, no caso, Jesus. Esse cartaz fica exposto. Vai pegar essas características, esses acontecimentos do primeiro Adão e do último Adão, vai colocar aqui e escrever. Chegando em sua sala de aula, você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno pode pegar uma tira ou 2 tiras. Vai depender da quantidade de aluno que você tenha. Pastor, só tenho 4 alunos. Pode fazer 5, 10, independe, tá bom? Logo, cada aluno vai pegar uma tira, o cartaz fica exposto. E você vai perguntar, irmão Júnior, você pegou o que aí, irmão Júnior? Ah, trouxe pecado à humanidade. Esse daqui, quem fez isso? O primeiro Adão ou o último Adão? Ah, foi o primeiro Adão. Vem cá e cola. Ele vai vir e vai colar aqui. Primeiro Adão. Irmã Maria pegou o que, irmã Maria? Tirou o pecado da humanidade. Pronto. Foi o primeiro Adão ou foi o último Adão? Foi o último Adão. Como é o nome do último Adão? Jesus. Excelente. Venha cá e cola. E assim sucessivamente, tá bom? Pergunta seguinte. Você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas que Deus te abençoe cada vez mais. Estamos iniciando esse projeto. Eu já peço, se inscreva no canal. Ative o sininho, compartilhe para que mais professores tenham acesso a esse material. Estamos aqui fazendo de tudo para lhe atender da melhor forma possível. E que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. E lembrando, na próxima aula vamos estudar o caráter de Jesus. Já pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Deus te abençoe.